sou membro do Território Livre também, um dos grupos que compõe a Frente pelo Voto Nulo, que é uma frente formada por vários grupos, vários dependentes, e a gente defende o voto nulo, na verdade, como um voto de protesto contra os patrões que exploram a gente, contra os bancos, né, que com juros abusivos também tiram nosso dinheiro, né, um voto de protesto contra os metrôs lotados e precarizados, um voto de protesto contra os reitores que fazem o que estão fazendo agora, né, e contra os políticos que estão do lado deles, né, contra as grandes candidaturas aliadas da burguesia, financiadas pela burguesia, pelas empreiteiras, pelos brancos, pela Friboi, etc., né, que defendem os privilégios desses inimigos da gente, né? Então, antes de tudo, a questão aqui é que a gente defende o voto nulo como uma expressão da revolta contra as grandes candidaturas, sobretudo as candidaturas do PT, Dilma, né, da Marina, do PV, do PSB, na verdade, e do Aécio, com certeza, né? É importante adiantar isso, por quê? Porque não é um voto nulo como um voto de protesto contra a esquerda, né? Na verdade, é uma revolta que busca, né, dar expressão para o que vem vivendo o trabalhador aqui no Brasil faz muito tempo, né? E cada vez mais, porque embora tenhamos gerado alguns empregos, né, no último período, nesses últimos governos, como a Arielle disse, massa salarial diminuindo, né? Qualidade dos empregos diminuindo, né? E é o que também? É um voto de protesto contra essas pessoas, também baseado no sentimento do que foi as lutas de junho do ano passado. Porque depois de junho, uma grande parcela da população passou a desconfiar do nosso sistema político brasileiro e passou a ser contra essas grandes candidaturas que há anos vêm enganando a gente. Só que a massa das pessoas não encontra uma expressão dessa revolta na esquerda, porque infelizmente a esquerda não conseguiu significar. E quando eu digo esquerda, eu estou falando aqui do PSTU, do PSOL, do PCB, do PCO, inclusive, né? Talvez, se tivesse tido uma unidade entre eles, poderia ter sido um polo para expressar a revolta da população, da juventude, dos trabalhadores, que de fato se colocasse como uma alternativa. Como isso infelizmente não aconteceu, a gente defende o voto nulo, que sempre deve ser observado como um protesto contra as grandes candidaturas, né? Inclusive contra o representante do PT aqui, que é importante lembrar, é representante não só da Dilma, como do Michel Temer, né? E aí vem a questão, governo de coalizão, coalizão com quem, né? Como o próprio Thiago Aguiar disse, né? Estão aliados a setores, a bancadas que defendem a retirada de direitos de diversos setores da população, que defendem os ajustes que vão acontecer depois da eleição, né, para subir as tarifas, para agradar os grandes empresários, né, e que inclusive, frente à revolta da população, que se expressou em junho, mas já vinha de muito tempo, é só lembrar, por exemplo, das greves nas obras do PAC, né, que a gente tem uma noção disso, né, dos trabalhadores que vivem na favela do Maré, da favela da Maré, que viram o exército ocupando seus locais de moradia, né. Aí é importante fazer uma outra reflexão, inclusive, né. Essa reflexão é fundamental, porque, por exemplo, eu sou trabalhador da USP, eu estive numa greve agora, que, entre outras coisas, a gente lutou contra a desvinculação do hospital universitário, contra a desvinculação do hospital de reabilitações de anomalias craniofaciais de Bauru, que tem como projeto uma futura desvinculação do Centro de Saúde Escola Butantan, e mais coisas, desvinculação da permanência na USP, desvinculação das creches, né, se vai desvincular parte da permanência, o que vai acontecer com os bandejões, com o CRUSP, né? Agora é importante ver que pela nossa mobilização, a gente fez a reitoria aqui recuar da desvinculação da HU. A do HRA que a gente perdeu, vamos reverter. Agora, vamos ver as universidades federais. Porque tem um projeto aí de criação da Empresa Brasileira de Hospitais Universitários.
Só lembrar que agora há pouco, durante a nossa greve, eu vou concluir com isso, a Universidade Federal do Paraná teve seu hospital desvinculado, numa votação absolutamente antidemocrática, né, que aconteceu por mensagem de texto, as pessoas fugindo do ato. Né? Então, é esse questionamento que eu quero fazer. Né?